Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia que nós celebramos essa solenidade para nós como comunidade, a festa de Santa Teresinha, ela que inaugurou, de certa forma, um caminho novo, curto e direto para o céu. Todos nós queremos ir para o céu, sim ou não? Sim. Santa Teresinha nos proporciona esse caminho curto e reto. Ela viveu nesse tempo onde já se tinha descoberto o elevador. Nós cantamos no canto de entrada, né? Sobre essa música que fala desse pensamento de Santa Teresinha, aonde ela se encontrava muito pequena e não se via capaz de subir essa escada para o céu. Por isso, ela queria ir de elevador. E assim ela descobre esse caminho da pequena via, dessa via espiritual, do qual nós vamos falar um pouco hoje, nessa meditação, que é um caminho novo, ao mesmo tempo antigo, porque está contido no Evangelho, mas que por tantas outras realidades foi sendo esquecido ao longo da história da igreja, e Teresinha vem e reinaugura, reapresenta esse caminho novo, curto e direto para o céu, que é a pequena via. Por isso, ela é uma grande mestra da vida espiritual, é uma grande doutora da igreja, doutora da ciência do amor divino, proclamada por São João Paulo II. Por isso, Teresinha, ela nos conduz pela mão num caminho de entrega e amor filial a Deus. Ela é uma mestra do amor filial, porque a santidade consiste nessa relação íntima de Deus. Santo é aquele que entra em intimidade com o Senhor, porque a santidade é um atributo divino. Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Só Ele é santo. E nós nos santificamos na medida que nós entramos em comunhão com Deus. E essa relação com Deus, essa comunhão com o Senhor, se dá àquele que o Senhor revela. Como nós vimos hoje no Evangelho, Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes a quem? Aos pequeninos. Então o Senhor, Ele se revela não aos grandes, não aos inteligentes, mas aos simples, não aos soberbos, aos poderosos, mas aos pequenos, não aos orgulhosos, mas os humildes. Por isso, Santa Teresinha vem nos ensinar o quê? A acolher essa revelação de Deus, a nos fazer pequenos, nos fazer simples, humildes, para podermos entrar nesta relação de conhecer a Deus e deixar que Ele também conheça, que Ele penetre o mais profundo do nosso coração. Por isso, esse caminho de Santa Teresinha é um caminho do abandono, o abandono da criancinha que adormece sem temor nos braços do seu pai. Nós compreendemos melhor um pouco isso. Às vezes, muita literatura de Santa Teresinha no Brasil foi traduzida de uma certa forma, como a gente compreendesse Teresinha como às vezes não uma infantilidade, né? Como se ela fosse imatura, infantil. A gente poder entender um pouco melhor, quando Teresinha escreve e fala dessa pequena via, fala dessa confiança, desse abandono nos braços do Pai, a palavra usada
né, em francês, eu não sei dizer, o Rogério sabe, né, mas traduzindo para o português é como se fosse infante, que pode significar tanto criança como filho. Porém, o que Teresinha quer expressar é essa dimensão da filiação, como um infante, como um filho nos braços de Deus. Por isso não é uma visão infantilista, mas é uma visão de dependência, de abandono, de receptividade, de total entrega e relação do filho ao pai. Como diz Jesus hoje no Evangelho: ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Deus só se revela em profundidade àquele que se coloca como filho, como criança, se coloca nessa pequenez, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Por isso, essa pequena vida de Santa Teresinha, na verdade, é um grande antídoto, é um remédio àquilo que é o pecado original, aquilo que é a raiz do pecado, que é a desconfiança, que é a soberba. Nós olhamos lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, o primeiro pecado, ele nasce da desconfiança do amor do Pai. A primeira coisa que a serpente faz é lançar no coração de Adão e Eva a desconfiança. Não é bem assim, não é da forma como Deus falou para vocês. Vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. E pela desconfiança, o homem entra no pecado do orgulho e da desobediência, consequentemente da independência de Deus. E ali o homem sai daquela condição de segurança, de abandono, de total entrega nas mãos do Pai, e vai viver a sua vida de independência, a sua vida longe da presença de Deus. Por isso Teresinha faz esse caminho de retorno. Ela nos toma pela mão e quer nos devolver de volta a essa originalidade, a esse plano original, que é a nossa filiação divina, que é estarmos ali sim, pobres, pequenos, totalmente dependentes de Deus. Por isso, Teresinha explica essa via de santidade que é para todos. Não existe nada de extraordinário em Teresinha. O extraordinário em Teresinha é fazer do ordinário, das coisas mais simples, algo extraordinário, porque é cheio de amor, é intenso na maneira de amar. Por isso, o caminho para a santidade de Teresinha é o caminho da pobreza, e portanto o mesmo, o que dá a infância e a filiação, é tornar a ser, como sempre se foi, filho pobre do Pai, que dele espera tudo receber sem nada merecer. O que é servir sem reclamar salário, é esvaziar-se o mais possível para dar o espaço ao coração de Deus, para que Ele possa entrar e aí permanecer, nós possamos viver aquilo que é a nossa identidade mais profunda, aquilo que é o maior dom que Deus poderia dar a nós, que é o dom da filiação divina. Esse país precisa o quê? Matar em nós o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência, para acolhermos com confiança a nossa pobreza, a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso limite, não como um empecilho que nos leva, que nos afasta de Deus, mas como uma graça que nos aproxima da misericórdia do Senhor. Por isso, a confiança e pobreza são esses dois aspectos básicos do coração de um filho que se abandona nos braços do Pai. E viver esse abandono é a graça de confiar em Deus, tantas vezes, de confiança em confiança, até que essa confiança se torne o quê? Algo permanente, onde aconteça o que acontecer, nada tira, nada rouba a minha paz, porque a minha vida está totalmente nas mãos de Deus. Podemos nos perguntar hoje, onde Teresinha aprendeu tudo isso? Teresinha não teve diretor espiritual. Teresinha viveu num tempo, na França, onde se pregava muito uma heresia chamada jansenismo, aonde se propagava uma heresia na qual não se falava mais dos atributos divinos como misericórdia, bondade,
paternidade de Deus, mas se apresentava um Deus muitas vezes carrasco, justiceiro, severo, que estava ali o tempo inteiro cobrando do homem uma perfeição. E Teresinha vive totalmente o contrário daquilo que é próprio do seu tempo. Onde ela aprendeu isso? Da experiência que ela viveu com o seu pai, São Luís Martin. Queria trazer um pouco para nós essa experiência, que Teresinha viveu da paternidade de Deus a partir da paternidade do seu pai. Sua irmã Celina, certa vez escrevendo para Teresinha, falando do seu pai, disse assim: ao nos conceder um pai incomparável, cuja bondade era uma prefiguração da bondade de nosso Pai do céu, nosso Senhor estava preparando para penetrar mais do que qualquer pessoa no mistério da divina paternidade. Santa Teresinha aprendeu e viveu essa confiança total nos braços de Deus que é Pai, porque ela teve um Pai nessa terra que revelou para ela este mistério da paternidade de Deus. Teresinha tinha o costume de sair com seu pai para pescar, e vivia esses momentos ali com ele. Certa vez, voltando de uma dessas pescarias com o pai, já o céu estrelado, Teresinha dizia para o seu pai: eu estou vendo o T de Teresa no céu, as estrelas no céu, e ela via ali o seu nome, porque o seu pai a elevava para o céu, a conduzia para as coisas do alto. Teresinha, quando teve de mudar de Alençon para Lisieux, ela já era um pouco mais adiantada nos estudos, então ela teve que frequentar ali uma nova turma de aula com pessoas mais velhas do que ela, e ela, sendo mais nova, tinha uma capacidade maior, ela tirava notas melhores do que as suas colegas, e com isso ela sofria muito, porque as colegas tinham inveja dela. Por isso humilhava muito ela, pegava muito no pé dela. E Teresinha era muito sensível nessa época, muito tímida, muito delicada. E ali Teresinha sofria, chorava e depois chorava porque tinha chorado. E Teresinha, partilhando um pouco dessa experiência, ela diz assim: que não conseguia se defender, como também não reclamava a ninguém do que lhe faziam. Contentava-se em chorar e sofrer, sem se queixar. Mas a sua alegria estava em retornar à casa à tarde, ao lar paterno. Então, diz Teresinha, meu coração dilatava-se, pulava sobre os joelhos de meu rei. Ela chamava seu pai de meu rei, dizendo-lhe as notas que foram dadas, e seu beijo fazia esquecer todas as minhas dores. A experiência de Teresinha com seu pai, a proteção paterna, fazia com que ela superasse as dificuldades e pudesse também transcender toda a realidade humana e se lançar nesse mistério insondável da paternidade de Deus. São Luís também, além de ser um excelente pai, era também um excelente esposo. Santa Zélia dizia sobre o seu marido, falando para Teresinha, para suas irmãs, escrevendo para elas: teu pai foi fazer adoração noturna na noite passada, ainda que estivesse muito fadigado, quando nos deixou às 9 horas da noite. Em outra ocasião já havia escrito: estou muito feliz com ele, pois torna a minha vida muito doce. Meu marido é um santo homem, desejo um igual a todas as mulheres. Isso que Santa Zélia desejou para todas as mulheres, um marido como o dela, um homem santo, um homem de comunhão, um homem de adoração, um homem que vivia essa profunda experiência com Deus. Por isso revelava para suas filhas a experiência do amor de Deus, que deu a elas toda a segurança que elas necessitavam. Suas filhas viviam admiradas pela santidade do pai. Celina, irmã de Teresinha, também certa vez escreveu assim: quando o papai comungava, permanecia silencioso em todo o trajeto de volta para casa. Ele nos dizia: eu continuo a entreter-me com nosso Senhor. E a própria Santa Teresinha disse sobre o seu pai e sua mãe: o bom Deus deu-me um pai e uma mãe, mais dignos do céu do que da terra. E mais do que nunca, nos tempos de hoje, para termos mais
santas Teresinhas, precisamos mais de São Luís, mais de Santas Zélias, mais de pais e mães que refletem para os seus filhos e formem seus filhos na santidade. Por isso Teresinha tem essa família santa, né? Ela é santa, o seu pai é santo, sua mãe, sua irmã também está em processo de canonização. Por isso nós precisamos hoje, no tempo em que nós vivemos, contrapor toda a cultura de morte, todo o mundanismo, todo o relativismo no qual nós estamos vivendo, com famílias que desejam imitar o exemplo de São Luís, de Santa Zélia, para que também nossos filhos sejam como Teresinha, né, e buscam também a santidade. Mas para isso, nós precisamos viver essa santidade, que não é difícil. Teresinha veio simplificar, é nas pequenas coisas, é transformar as coisas simples do dia a dia, como mãe, cuidando da casa, sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, como um pai, né, vivendo a sua missão como pai, como esposo, como homem, também se santificar, fazendo das coisas mais simples uma grande oportunidade de amar Jesus e transformar todas as coisas em atitudes concretas de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé juntos,